Boa tarde, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Como é bom estarmos juntas mais um dia. E hoje nós vamos para o capítulo 4. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a leitura de hoje. Capítulo 4. Vamos lá, gente. Acompanha aí. O tamanho aí, aumentei um pouquinho. Então vamos lá. Muros de proteção. A dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Quando alguém sente que foi rejeitada, há uma intensa dor emocional. Machuca muito. Creio que costumamos nos esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Portanto, construímos muitos sistemas de defesa elaborados para proteger nossas emoções da dor da rejeição. Muros autoconstruídos são um desses sistemas de defesa. Colocamos um muro invisível, mas ele é real, entre nós e qualquer um que possa ser capaz de nos ferir. Uma moça muito meiga escreveu-me uma carta recentemente e contou que participar dos meus seminários tem mudado sua vida. Ela disse que Deus realmente lhe ministrou certa noite quando ensinei sobre os muros. Percebi que, por anos, vinha tentando manter as pessoas fora da minha vida simplesmente porque tinha medo da rejeição. Eu podia ver alguma pessoa conhecida num supermercado, mas fingia não tê-la visto e saía rapidamente. Eu tinha medo de dizer algo para tal pessoa e ela me rejeitar. Então, tive que lidar com a dor da rejeição. Veja, Satanás trabalha de muitas formas diferentes para roubar sua liberdade e a sua alegria. Essas duas coisas andam juntos. Se Satanás rouba sua liberdade, ele rouba sua alegria. Você terminará vivendo dentro de uma caixa, sempre tentando fazer o que pensa ser aceitável para todos, nunca sendo dirigida pelo Espírito Santo dentro de você. O significado da rejeição, né? Ela falou dos muros. A pessoa cria esse muro e ela se afasta de tudo com medo de ser rejeitada novamente. Isso é muito ruim, porque a dor da rejeição dói. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado como não tendo algum valor. Ser rejeitado significa eu não quero você, você não tem valor, você não é o que eu quero, você não é certo. O que acontece para uma pessoa nessa situação é muito doloroso. Deus não nos criou para sermos rejeitados. Ele nos criou para sermos aceitas, amadas e apreciadas. Não há nada na natureza que nos foi dada por Deus que possa conformar-se com o fato de ser rejeitado. A Bíblia nos ensina em Efésios 6, capítulo 1, que somos aceitas, amada, no amado. Versículo 6. Nunca precisamos nos preocupar se somos aceitas ou não por Deus, se cremos em Jesus. Se cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, há sempre uma pessoa que nunca nos rejeitará. Ele não exige que nos ajustemos e nos tornemos perfeitas antes que ele nos aceite. Há cura simplesmente em saber que Jesus nos oferece amor incondicional. Saiba que ele não espera você ser perfeita para te amar. Ele te ama do jeito que você é. Ele te amou primeiro. E aqui, olha, se cremos em Jesus, se recebemos ele como nosso Salvador, ele nunca, nunca vai te rejeitar. Milhões de pessoas na Terra hoje estão recebendo cura das feridas da rejeição mediante um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você não pode obter isso em nenhum outro lugar. Não importa quantos cursos faça ou quantos livros de autoajuda leia. Não creio que você possa ser permanentemente curado das feridas com abuso e da rejeição, sem um relacionamento pessoal e vital com o Senhor Jesus Cristo. A rejeição atinge a todos.
Não creio que haja alguém em algum lugar que não tenha sido atacado pelo diabo por meio da rejeição. Você é afortunado se teve pais realmente conheciam a palavra de Deus e sabiam como ensinar-lhe sobre o seu valor, a despeito de qualquer coisa que você faça ou daquilo que as outras pessoas pensam a seu respeito. Se você tem uma personalidade que não é extremamente sensível, se é capaz de lançar seus cuidados ao Senhor e ignorar as coisas facilmente, isso também é uma vantagem em sua vida. Com esse tipo de comportamento, os ataques de rejeição do diabo podem tê-lo ferido menos severamente do que os outros. Mas há muitas poucas pessoas que estão nessa categoria. Né? Muitas pessoas são muito emocional, sentimental, aí qualquer coisa sente rejeitada, aí a dor é maior. Tem a rejeição por herança. A maioria das pessoas foi criada por pais que, embora fizesse o melhor que sabiam, já tinham uma raiz de rejeição em sua própria vida. Eles não sabiam outra coisa a não ser passar isso para seus filhos. Às vezes é inconsciente, viu, gente? A maioria das pessoas nem sabe como separar aquilo que alguém é daquilo que a pessoa faz. Uma criança derrama um copo de leite e seus pais dizem: menino ruim, menina ruim. A criança não tem escolha a não ser pensar que toda vez que faz algo ruim, ela é ruim. Né? Ali está afirmando a identidade da criança. E é diferente, foi uma atitude, foi algo que ela fez. Muitos cristãos têm feito isso aos seus filhos, muitos pais, né? Sei disso porque eu agi assim. Graças a Deus eu conheci a palavra na época em que tive meu último filho. Assim ele não teve que passar toda a sua vida ouvindo quão mal ele era. Nós somos capazes de lhe dizer: o que você fez é ruim, mas você é bom no seu interior, você é maravilhoso, você é grande e Deus o ajudará a fazer o seu melhor. Nós amaremos a despeito do que façam. E é maravilhoso quando os pais instilam uma confiança divina em seus filhos, mas nem todos têm esse privilégio. A maioria das pessoas com as quais lidamos no dia a dia tem raiz de rejeição. Pessoas rejeitadas estão tentando ter relacionamento com outras pessoas rejeitadas. Consequentemente, ninguém está operando normalmente de forma que deveria. E multidões continuam a ser feridas. Pessoas feridas ferem pessoas. Nós sempre ouvimos isso, né? Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Hoje nós temos a liberdade, a oportunidade de sermos curada através desse livro, através da palavra de Deus que a gente sempre tem lido, através da oração, através do Senhor, nós estamos sendo curadas todos os dias e nós podemos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. A parte de Deus e a nossa parte. Quando estamos ocupadas tentando mudar alguém, sejam nossos amigos, nossa família e a nós mesmos, Deus não pode operar. Ele trabalha por meio da fé. O que significa dependência dele? Deus não trabalha na carne, o que significa independência. Ele não se envolverá na situação até que tiremos nossas mãos e entreguemos a situação. Você já percebeu isso? Você ficará imensamente frustrada até aprender que não deve tentar fazer a obra do Espírito Santo. Você não pode se encarregar de fazer todas as mudanças necessárias em sua vida. Esse não é seu trabalho, mas sim é do Espírito Santo. Quando tentamos fazer o trabalho de Deus, não faremos progresso e nos tornaremos frustradas. Quando o deixamos fazer seu trabalho em nossas vidas, alcançamos progresso. Realmente, precisamos aprender a fazer nossa parte e deixar Deus fazer a parte dele. A maior parte do tempo, contudo, estamos tão ocupadas tentando fazer a parte de Deus que não fazemos a nossa própria parte. Nossa parte é crer, a parte dele é fazer. Eu creio no Senhor Jesus. Deus quer edificar seus muros de proteção ao nosso redor, mas enquanto tentarmos fazer seu trabalho, era quanto tentarmos proteger a nossa família, a nós mesmos, Deus não fará. Como filhas de Deus, não temos de nos esforçar para nos proteger. Devemos colocar nossa fé sobre a proteção dele.
Se continuarmos a tentar fazer isso para nós mesmos, descobriremos afinal que não estamos protegidas. Podemos gastar muito tempo tentando nos proteger da dor da rejeição e nunca edificarmos um relacionamento saudável, amoroso e equilibrado. Mas ao permitirmos que o Espírito Santo derrube os muros errados, então ele pode ativar a proteção de Deus que se torna disponível a nós por meio da salvação. Nós podemos permitir que o Senhor crie os muros dele, não nós, com as nossas mãos, criar muros, né? E nos afastar e achar que qualquer coisa estamos sendo rejeitada. Não. A cura vem através do Senhor Jesus. E deixe que ele age. A nossa parte é crer no Senhor Jesus. Quero esclarecer algo com relação à proteção de Deus. Não estou dizendo que se você confiar em Deus, nunca será rejeitado. Isaías 53 diz que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi abandonado. Creio que tudo que Jesus enfrentou, ele o fez por mim e assim eu nunca precisarei passar por aquilo. Ou, se eu tiver de passar, será de uma forma vitoriosa. Precisamos olhar para ambos os aspectos da obra de Cristo na cruz. Algumas vezes, posso orar e evitar a rejeição. Outras vezes, posso orar e, mesmo que tenha de experimentar a rejeição, a enfrentarei vitoriosamente, sem ser devastada por ela. Assim, penso que não seria honesto dizer que você pode viver sua vida sem nunca ser rejeitada novamente. Não acredito que isso seja possível, porque a rejeição é um ataque costumeiramente usado pelo inimigo. O diabo gosta muito de usar a rejeição para impedir que as pessoas se sintam bem a respeito de si mesmas e tenham vitória. Ele também usa a rejeição para impedir as pessoas de simplesmente obedecer a Deus e se manterem progredindo. Muitas pessoas nunca dão um passo além. Elas nunca saem do barco, por assim dizer. Elas amariam andar por sobre as águas, mas o medo da rejeição as mantém no barco durante toda a sua existência. Elas se protegem da possibilidade da rejeição e do fracasso ao permanecerem na zona de segurança. Deus quer nos libertar do medo e nos ajudar. Quando as pessoas o machucam, você constrói muros? Eu o faço. Dave e eu temos um bom casamento. Somos casados há 27 anos e temos 4 filhos. Mas quando ele me machuca, sinto-me atingida em minhas emoções. Deus quer nos ensinar como lidar com essas situações do jeito dele e não do nosso jeito, né? Vamos lidar com essa situação do jeito do nosso Deus. Não quer dizer que você vai orar, que você não vai ser rejeitada mais. Vai sim, vai passar por rejeição, sim. Fique sabendo que você ainda vai passar por rejeição. Mas isso não vai doer, como doía até agora. Por quê? Porque você sabe que você tem o Senhor Jesus, que ele nunca te rejeita. Você sabe que Jesus, ele e nós, nos capítulos anteriores, fala sobre isso, que a pessoa às vezes rejeita porque está na sua mente, né? Às vezes ela nem rejeitou, mas está na sua mente aquilo. Então vamos lá, pela fé. Todas as vezes que você sentir um muro se levantando, deve decidir derrubá-lo pela fé. À medida que Deus lhe revelar os muros em sua vida, você deve derrubar cada um deles pela fé. Deixe Jesus ajudá-lo a derrubar os muros que você mesmo construiu para que ele possa se tornar seu próprio muro de proteção. Hebreus 11 é chamado do grande capítulo da fé na Bíblia. Nele, lemos que os heróis da Bíblia realizaram grandes coisas para Deus pela fé. Pela fé, Noé construiu uma arca, né? Naquela época nem chovia. Pela fé, Abraão creu em Deus por um filho, e olha que ele já era idoso. Pela fé, Sara deu à luz a um filho em idade avançada. Hebreus 11:30 diz, pela fé os muros de Jericó caíram. Tudo foi realizado pela fé. A fé age baseada na palavra de Deus. Então, vê o resultado. Uma pessoa ferida, e logo sua mente diz, você não irá me machucar novamente. E o muro é levantado. Aprendi que quando Dave me feria e sinto que unir muros
e sinto que o muro está se levantando, tenho de derrubá-lo pela fé. Digo, sim, Deus. Sinto que o muro está se levantando. Ajude-me a derrubá-lo, em vez de cuidar de mim mesma, confio no Senhor para fazê-lo. Outra coisa que descobri é que não posso dar e receber amor enquanto houver um muro me separando da outra pessoa. E já que o muro é a chave para uma vida cristã vitoriosa, como posso fluir, já que o amor é a chave para uma vida cristã vitoriosa, como posso fluir no amor de Deus, tendo muros ao meu redor? Porque os muros estão ali, porque tenho medo de ser ferida. Mas finalmente percebi que seria ferida de qualquer forma. De qualquer forma, isso ainda vai acontecer. Viver atrás de muros também é doloroso. Se eu deixar os muros caírem e Dave me machucar novamente na semana seguinte, o que pode acontecer? Ainda tenho a oportunidade e a liberdade para dar e receber amor nesta semana. Se eu viver atrás dos muros, ficarei ferida durante todo esse tempo. Se pela fé eu derrubar os muros e abrir minha vida aos outros, posso ser ferida ocasionalmente, mas é melhor do que viver sempre de forma isolada, solitária. Os muros, quando você tem muros erguidos, vive uma vida miserável. Definitivamente exige um passo de fé para derrubar esses muros atrás, dos quais você está vivendo por tantos anos. Mas quando faz, descobrirá uma nova forma de viver. Você será como um prisioneiro que foi liberto da cadeia. Você pode não saber exatamente como agir quando sair de trás desses muros e terá de correr o risco de ser ferida novamente. Tenho medo, talvez você diga, mas a Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo 1,7. Assim, se você mantiver esses muros por causa do medo, não estará vivendo da maneira de Deus. Sim, derrubar seus muros pode significar que você será ferida novamente, mas tenho boas novas. O curador, o consolador, agora ele vive dentro de você. Você nasceu de novo e ele pode te curar dessas feridas, dessas dores. Não tenho a garantia de que Dave nunca me machucará novamente. Quem sabe também ela às vezes machuca ele, né? Um relacionamento acontece isso. Não há promessa de que meus filhos nunca me machucarão novamente ou de que nunca os machucarei. Mas a promessa é de que sempre, de alguma forma, Deus endireitará todas as coisas se eu colocar minha confiança nele. Permanecer num relacionamento, seja casamento, amizade, namoro, etc. E manter esses muros erguidos todo o tempo não é maneira de Deus agir. Isaías 26 diz: naquele dia deverá ser cantado um cântico na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte. O Senhor estabeleceu a salvação com seus muros de proteção. Uma nota de rodapé da Bíblia amplificada explica que nos rolos do Mar Morto esse versículo diz: Tu, Senhor, tem sido para mim um muro forte. Deus quer ser seu muro. O Senhor guardará e conservará em perfeita e constante paz aquele cuja mente, tanto inclinação quanto o caráter está afirmado nele, porque ele confia em ti, apoia-se, esperança e espera confiantemente em ti. Assim, confiei no Senhor, comprometa-se. Hoje é tarde de você comprometer-se em confiar no Senhor. Apoie-se nele, espere confiantemente nele para sempre, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uau! Glória a Deus, esse é o nosso Deus, ele é uma rocha eterna, confia nele. Quebra esses muros que você criou, que te afasta das pessoas, que te deixa isolada. Ah, fulano, eu não quero nem papo com fulano, vamos quebrar esse muro. Você sabe o que Deus está dizendo nesses versículos? Pergunte a si mesmo: tenho a paz que deveria ter como parte da minha aliança? Se você quer ter paz, mas não a está experimentando, talvez seja porque você esteja tentando tomar conta de si mesmo, em vez de deixar Deus cuidar de você. Derrube esses muros errados ao confiar em Deus, e então receberá sua paz. Mesmo se permanecer no meio do tumulto por um tempo, enquanto Deus estiver transformando sua situação, confie que Ele lhe trará paz em meio à tempestade.
Algumas vezes, sentimos-nos como se Deus nos esquecesse no meio das nossas feridas. Mas essa é uma mentira do diabo. Deus nunca esqueceu de você no meio das suas feridas. Isaías 49:15 diz: E o Senhor responde: Pode uma mulher esquecer ainda do seu filho que mama? A forma que ela não tenha compaixão do filho do seu ventre? Sim, isso ela pode se esquecer. Contudo, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti, é o Senhor falando. Eu tenho indelevavelmente gravado, tatuada sua imagem na palma de cada uma das minhas mãos. Ó Sião, seus muros estão continuamente diante de mim. Deus está continuamente interessado em nossa proteção. Não somente podemos confiar nele para nossa proteção física, mas também para nossa proteção emocional. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente hoje em dia? É o mal do século, ansiedade, depressão. Muitas pessoas estão vivendo assim, mas nós temos um Deus que pode curar. Dave e eu reconhecemos a proteção de Deus recentemente quando estávamos saindo da cidade. Paramos no restaurante à beira da estrada e Dave entrou no lugar para fazer nosso pedido. Permaneci no carro, pensando em minhas coisas. Quando outro carro bateu na traseira do nosso carro, foi um grande impacto, mas não houve danos. Pouco tempo mais tarde, enquanto estávamos nos preparando para sair do estacionamento, outro carro surgiu repentinamente na nossa frente e quase bateu no nosso. Graças a Deus pela sua palavra. Eu disse, repreenda esse espírito de acidentes em nome de Jesus. Creio que há certos poderes e principados sobre determinadas áreas. Aquelas duas situações foram ataques do diabo. Quase batemos ao entrar e quase batemos ao sair. Mas, em ambos os casos, Deus nos protegeu. É fácil perceber a proteção física de Deus. Você pode ver a mão de Deus em sua vida quando quase sofre um acidente. De forma milagrosa, isso não acontece. Mas Deus quer que vamos ir além do que nós podemos ver com os nossos olhos naturais e comecemos a crer nele pela proteção emocional. Mas somente podemos receber a proteção emocional de Deus pela fé. Ele quer que exerçamos nossa fé e derrubamos esses muros que edificamos interiormente. Vamos parar por aqui, capítulo 4. Glória a Deus por isso, por essa palavra. Quem está disposta, gente? Quem está disposta a quebrar esses muros que nós mesmos criamos? Né? Manifesta aí, um bate-palminha, alguma coisa, mas nós estamos dispostas, eu estou disposta a quebrar esses muros. Você está disposta? Essa palavra, gente, é para nós. Deus deu essa oportunidade para nós. Nós somos 16 mulheres aqui. E o Senhor quer mudar a mim. Às vezes eu tento com o braço, com a força do meu braço, e saio frustrada, saio fracassada. Muitas vezes eu tento. Tento mudar a mim, tento mudar meus filhos, mas é tudo pela obra do Senhor. Somente Ele, né, que nós devemos quebrar esses muros e pedir ao Senhor que Ele sim, Ele sim vai construir o muro. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa rocha, a nossa torre forte, é o Senhor. Alguém deseja falar algo desse capítulo de hoje? Não? Então vamos encerrar. Vamos acreditar nessa palavra. Eu criei muros tão grandes que vim morar até em um condomínio, que eu não queria ver ninguém, não queria participar da vida de ninguém, ninguém participar da minha. De tanto que eu me isolei. Mas olha, você se isolou, mas está aprendendo aqui, né? E através do quê? Através dessa palavra que nós estamos lendo. Olha só como que Deus é maravilhoso e está te ajudando a vencer, a derrubar esses muros. Você é capaz de derrubar esses muros, né? Aí Deus pegou e me mostrou o tanto que eu precisava das pessoas, né? Que às vezes a gente se isola, às vezes a gente se afasta, aí as pessoas começam a se aproximar da gente, aí a gente acaba vendo o tanto que a gente precisa das pessoas. Eu cheguei a um ponto que antes de eu estar doente, eu nem sabia que eu estava doente.
por causa de relacionamento, por causa de frustração no relacionamento. Eu nem conversava no meu serviço, ficava com a cara fechada o dia todo, não tinha paciência para conversar com ninguém, de ouvir ninguém, de falar com ninguém. Simplesmente me fechei completamente, fechei o meu coração. Eu fui abrir meu coração agora, depois que eu me separei, com a doença. Aí que eu fui me abrir de novo. Eu falo com Deus, falo, Deus é tão maravilhoso que para consertar uma coisa tem que quebrar outra, né? Então, para consertar uma coisa que me feria, que me machucava tanto, teve que criar, eu tive que ser quebrada. Eu tive que ser quebrada. Mas eu acredito que isso tudo que está acontecendo é para um bem maior. Para eu me tornar uma pessoa melhor, eu já me tornei uma pessoa melhor com isso tudo que está acontecendo, com isso tudo que aconteceu nesses últimos 9 meses. Eu me tornei uma pessoa, não digo melhor, mas pelo menos diferente. Eu vejo as coisas bem diferente do que eu via há 9 meses atrás, acredito que há anos atrás. Eu tenho uma nova concepção das coisas, uma nova visão das coisas, até mesmo das coisas de Deus. As coisas mais simples de Deus, hoje eu vejo. Antes eu nem via, nem importava, era tudo comum, era tudo a mesma coisa. Hoje era a mesma coisa de ontem, amanhã será a mesma coisa de hoje, e hoje eu vejo que não. Que cada dia é um presente especial. Glória a Deus que hoje você vê. Glória a Deus que hoje, os seus olhos se abriram, né? Você criou esse muro de proteção, mas aí o Senhor abriu seus olhos, porque nós precisamos das pessoas, sim, foi o que você falou. Mas isso vai deixar de sermos rejeitadas novamente? Não. Mas nós entendemos hoje o que você falou. Hoje você sabe que Deus, ele é a torre forte, que Deus é o seu socorro, que Deus é aquele que te fortalece. Então, não importa se as outras pessoas falam. Gente, falta só 2 parágrafos para terminar esse capítulo 4. Eu vou continuar, só para a gente terminar ele. Falta só esse texto aqui, tá bom? Rapidinho. Era me ter parado antes, aí não parei, agora eu vi aqui, falta pouquinho. Confie em Deus para a sua proteção emocional. Você diz, bem, eu vou fazer isso porque está na palavra. Amo a Deus e vou obedecer-lhe. Mas estou com muito medo. Compreendo que você se sente, como você se sente. Mas é importante que prossiga até o quê? Até a vitória. Assim como crê em Deus para a proteção física de forma constante, você pode começar a crer nele para protegê-la emocionalmente. Não espere até ser ferida ou abalada para começar a crer. Creia em Deus para a proteção emocional de forma constante. Aconteceu com a Kelly, ela acabou de falar, né? Aconteceu primeiro, para depois ela crer. Mas ela tem a oportunidade de cada dia, e você que está aqui, tem a oportunidade de cada dia, quando você estiver entre as pessoas, pode dizer, Deus, eu creio no Senhor para me proteger emocionalmente. Não vou mais construir muros, confio no Senhor para me proteger da rejeição emocional. Se confiarmos em Deus, em vez de vivermos com medo, não seremos devastadas pela rejeição. Mas quando ela vier, não seremos duramente afetadas por ela. Não continue com todos esses muros erguidos. Não abrigue pensamentos tais como essas pessoas disseram isso, e assim não vou deixá-las mais interferir em minha vida. Eu as vi, mas agirei como se não as visse, porque não quero lidar com a rejeição delas. Vou virar a esquina e almoçar sozinha, porque elas rejeitaram, elas me rejeitaram. E não vou perguntar-lhes o que acharam do meu novo penteado, porque se não gostar, eu não serei rejeitada novamente. Essa não é a maneira miserável de viver? Não é uma maneira miserável de viver? Deus não quer que você viva dessa forma. Você precisa ser capaz de sair da sua casa e dizer, sou filha do rei.
Não sou igual aos outros, mas graças a Deus sou eu e vou andar neste dia pela fé. Sairei sem muros, ser ousada. Creio em Deus hoje, todos os dias. Acredite, isso exige fé. Exige fé dizer: não vou sair com os meus muros de proteção e vou confiar em ti, Senhor. Sairei pela fé. Sairei pela fé, derrubarei meus muros pela fé e pedirei que teus muros sejam ativados em minha vida. Isso realmente exige fé, mas vale a pena. Vale a pena, acredite nisso. Vale a pena sair pela fé, derrubando os muros e confiando na palavra do Senhor. Uau! Mais alguém quer comentar algo para finalizarmos? Nossa! Nossa! Eu quero comentar de novo. Pode ficar à vontade, Kelly. Você estava falando aí e eu estava me lembrando aqui. Eu já fui para a igreja várias vezes. Eu aceitei Jesus uma vez, mas sempre fui para a igreja. E às vezes eu estava na igreja, interagia, eu gostava daquela igreja, eu gostava daquelas pessoas, dos pastores, dos irmãos, gostava de todo mundo. Mas às vezes uma coisa que eles falavam, eu me sentia rejeitada. Eu me lembro que na época que eu batizei, eu não era casada. Aí, durante uns 3 cultos, 3 domingos, a pastora pregou sobre as pessoas que estavam na igreja e que não eram casadas. Que se dizia servir a Deus, mas não era casado, estava vivendo no pecado. E por causa dessas palavras, eu saí da igreja. E eu estava tão bem lá, estava tão feliz, estava tão bem. Mas aí, por causa do que ela falou, eu saí da igreja. É óbvio que hoje eu percebo que não foi por causa do que ela falou. Hoje eu percebo que não foi, mas eu me senti rejeitada. Eu cheguei a falar, poxa, ela podia ter me chamado no particular e ter falado só comigo, mas ela falou para a igreja toda, como se ela tivesse citado meu nome. Entendeu? Então hoje eu tenho essa visão, mas no momento eu não tinha, ela estava falando para mim. Eu tenho certeza que era para mim. E quantas pessoas ali que estavam vivendo a mesma situação, né? E eu peguei, fui, batizei, casei, voltei, fiquei na igreja, permaneci lá por 3 anos. Aí, por causa de coisas que foi acontecendo a esse longo desses 3 anos, eu me afastei da igreja, aí me revoltei, nunca mais voltei. Fui voltar agora, que nem na igreja eu ainda estou, que eu ainda não encontrei uma igreja. Mas eu criei um muro de proteção voltada à igreja, voltada a isso. E hoje eu percebo que dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, no núcleo familiar, nas amizades, em qualquer lugar, pode acontecer da gente se sentir rejeitado. Não de acontecer uma rejeição, mas de se sentir rejeitado. Entendeu? É porque a pessoa está ali pregando a palavra, né? E nós sabemos que um exemplo é o relacionamento fora do casamento é pecado. Se a pessoa está ali pregando aquilo, aí sente rejeitado, mas é por quê? Porque já sente rejeitado o tempo inteiro, já está isso na mente. Hoje você já tem uma nova visão. Hoje os seus olhos já se abriram, né? Nildalva, quer falar? Pode falar. Eu também fui rejeitada numa igreja, a igreja quadrangular. Sempre quando eu comentava alguma coisa, eu lavava uma patada. Aí eu até para vir aqui na minha casa orar em mim, que eu estava com ansiedade, depressão e síndrome do pânico, eu fui rejeitada. Eles não vinham na minha casa. Aí, quando eu cheguei no ponto que eu fiz igual ela,
Só que eu fiz diferente. Eu estava com tanta depressão que eu isolei ele também, o pastor, eu isolei a igreja toda, e falei, não quero saber desse povo na minha vida, nem pintar de ouro. Não quero saber. Não quero saber de igreja mais. Aí Aí eu me isolei dentro de casa. Aí eu me isolei, entrei em depressão, fiquei até 5 horas da manhã no médico. Aí eu cheguei e falei bem assim, a partir de hoje não entro na igreja nenhuma. Aí eu fui fazer mamografia, aí encontrei a Judete. Eu estava desviada da igreja. Eu já tinha voltado a usar droga, eu já tinha voltado a beber, eu já tinha voltado tudo. Tudo de errado eu estava fazendo. Aí a irmã Judete foi e me levou para essa igreja, Vida em Cristo. Foi o dia que eu renovei, que eu... Como é que fala? Não é aceitar Jesus, não, é reconciliar com Deus. Reconciliou. Aí reconciliei com Deus e pronto. Eu estou nessa igreja até hoje. Sou muito, muito bem recebida, me trata muito bem. A pastora me trata muito bem. Eu sofri um acidente de carro, o carro me atropelou. Ela está sempre me perguntando como é que você está indo dar? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de algo? Pode falar comigo, com meu marido. Veio aqui, orou em mim, viu minha situação, que minha situação não está boa. Não estou falando isso porque eles fez, não. Eles mostrou como se trata as ovelhas da igreja. Eles mostrou como Glória se a trata Deus, a né? ovelha da igreja. Aí, Nivalda, Deus é bom, colocou você no lugar, né? Agora você sentiu amada, sentiu aceita. Mas entenda, ainda pode acontecer de alguma pessoa te rejeitar. Pode acontecer, igual nós lemos lá atrás. Isso, gente, pode acontecer na igreja, pode acontecer na escola, pode acontecer na rua, pode acontecer no hospital. Todos os lugares pode acontecer. Tá? Nós estamos a caminho da perfeição, estamos sendo aperfeiçoadas dia após dia. Às vezes a pessoa nem percebe, igual eu falei com vocês ontem. Às vezes a gente passa ali, nem percebe, o exemplo, passa conversando com alguém, aí minha mãe está aqui do lado, aí eu não vejo minha mãe, aí vai sentir rejeitado. Um exemplo que eu estou dando, isso pode acontecer novamente, tá? Por isso que nós estamos aqui para aprender, para blindar a nossa vida, blindar a nossa mente, porque se caso sentir rejeitado, opa, eu tenho um Deus que me ama, Jesus, ele morreu por mim, ele sofreu por mim, então isso vai passar, talvez fulana não me viu, por isso que aconteceu isso. Então, que nós venhamos ter esse discernimento. Letícia, pode falar. Rapidinho, dentro do que você falou, né, que às vezes o irmão pode passar, não cumprimentar, e que nós também possamos vigiar, né, nessas questões, né, porque às vezes nós mesmos podemos ser um instrumento, sem querer, para o outro se sentir rejeitado. Então, é muito bacana a gente aprender sobre isso e que a gente possa tratar mesmo a nossa mente para a gente não viver com essa consciência, né, de que somos rejeitados, porque nós não somos rejeitados. Às vezes começa mesmo na nossa cabeça e a gente acaba vivendo dessa forma e Deus não deseja isso para nós. Isso mesmo, nós até comentamos aqui, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre isso, que nós venhamos ter os olhos abertos, que Deus nos dê sabedoria e entendimento para nós não agirmos assim e a pessoa sentir rejeitada com a nossa atitude, mas que o Senhor nos dê graça, nos capacita. Amanhã a gente lê o capítulo 5, viu? Que Jesus abençoe vocês. Amanhã a gente continua